Luiz Roberto Barroso e outros 4 ministros já haviam votado a favor da lei. Outros 5 ministros seguiram o voto do relator. A medida em questionamento não é apenas compatível com a Constituição, mas entendo uma exigência, mas sim uma verdadeira exigência do princípio da isonomia previsto no caput do artigo 5º. Essas pessoas se submetem aos concursos públicos, devendo necessariamente lugar à aprovação, não obstante a existência do percentual de reserva de vaga. Convivendo com os negros, afirmando aquilo que antes nos foi negado, convivendo com todas as pessoas que são discriminadas, as pessoas passem a mudar o seu próprio conceito, para não ter o pré-conceito, independente de querer conviver. A cota é obrigatória para todos os órgãos da administração federal, incluindo legislativo e judiciário. Já estados e municípios podem decidir se incluem ou não a reserva para negros nos concursos. O tribunal foi coerente e decidiu também que essa proporção de cota no serviço público terá que ser mantida. E com isso também no serviço público nós vamos ver que a população negra, que é 51% da população brasileira, tenha também o seu espaço. Isso é importante. Essa negra mãe não desanima, negra mulher, negra menina, guerreira anda ser, subiu na vida, é bravura que me fascina, negra da cor mãe África. Política de cotas para negros nos concursos públicos municipais é uma medida assim, muito importante e faz parte de um conjunto de medidas das políticas afirmativas que tem como finalidade a promoção da igualdade racial. Ela não é uma dádiva, ela não é entregar, né, uma oportunidade para uma pessoa negra, mas sim favorecer a luta pelos direitos e pela igualdade. Então ela é fruto de uma conquista dos movimentos negros sociais e também dos intelectuais negros e ativistas que não cansam de mostrar as disparidades que o Brasil tem. Eu quero falar das cotas como um instrumento de reparação para a nossa comunidade negra, trabalhadores e trabalhadoras que construíram, né, toda a riqueza desse país. Quero falar especialmente para os municípios de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, que parabenizá-la por ter sancionado a lei das cotas no serviço público e dizer da importância desse instrumento para toda a nossa comunidade negra, dizer da importância para todos os estados e dizer que, sobretudo, o Brasil começa nos municípios. A exemplo de Vera Cruz, nós queremos também que a sociedade como um todo, sociedade brasileira, resgate essa dívida com toda a comunidade negra, que é uma dívida histórica, que precisamos resgatá-la. É um assunto muito delicado ainda, apesar de todos os movimentos, de todas as lutas, algumas já ganhas, mas ainda é um assunto muito delicado. Eu acredito que muitos governantes ainda têm uma resistência quanto à implementação de cotas em concursos, enfim, porque, na minha visão, de certa forma, seria admitir que existe desigualdade. E a gente vê muitos discursos, muitas falas dizendo que não, que o preconceito não existe, que o racismo não existe, que todos têm oportunidade, quando a gente sabe que isso não é verdade. A gente vê todo dia e é tão gritante que chega até a incomodar o fato da classe política ou a classe governante não enxergar e não tomar uma atitude mais firme quanto a esse assunto. De cotas nos concursos públicos municipais, né, a gente vê
que de certa forma isso, talvez daqui a 5, 10 anos, vai estar incidindo nas gerações futuras. Porque a minha filha, que é uma criança negra, vai estar vendo uma funcionária pública, um médico, um enfermeiro, um engenheiro da prefeitura, né, negro, ela vai poder ter uma expectativa e uma perspectiva de que aquele lugar também é um lugar de pertencimento para ela. Na verdade, a gente precisa, enquanto população negra, se ver em todos os espaços. Por mais que sejam necessárias para o desenvolvimento da sociedade, as cotas, aos olhos e ouvidos de muitas pessoas, ainda é uma pauta excluída, ainda é uma pauta renegada. Mas precisamos falar de cotas. E nesse caso, cotas em concursos públicos. Cotas lá, diretamente no município. Não estamos falando de cotas em concursos públicos estaduais ou federais, mas sim cotas em concursos públicos municipais. Lá onde, de fato, as coisas acontecem. Lá onde, de fato, todos merecem e devem ser respeitados como cidadãos de fato, pois é no município que começa o desenvolvimento. E é a partir do município que se muda uma nação. E a mim, na condição de prefeito, me cabe fazer as transformações necessárias sem temor às críticas, sem temor às represálias, sem temor aos olhares avessos e discriminatórios de regime. Pois sabem os senhores, assim como já sei, que a sanção dessa lei não é de unanimidade popular. Ainda mais vindo que o prefeito alemão, de 74 anos, e talvez pela idade, visto por alguns como conservador, previsível, autor das práticas costumeiras e republicanas que giram em torno do consenso da opinião pública. Pois saibam os senhores que eu estou convencido a fazer a história. Vou além do que posso, de que juntos podemos mudar a história. E para isso esteja ciente de que não me falta coragem para mudar. Em relação ao nosso projeto de cotas, recentemente sancionado pelo Executivo Municipal, foi um anseio da comunidade e, como representante do povo, estou sempre à procura de melhorias para todos. Nesse sentido, percebi a importância de tal ato, uma vez que a lei de cotas reserva 20% das vagas em concurso público para negros e pardos. Mas além das leis que são fundamentais, é preciso também vontade política dos governantes para que as políticas públicas atinjam aqueles setores, principalmente, que são discriminados. Por isso a gente fala tanto no corte da diversidade. É um grande marco na história de Veracruz, pois ela estabelece que nos concursos públicos, com mais de 3 candidatos, 20% das vagas sejam reservadas à população afrodescendente. Então essa lei vem reparar parte das injustiças que sofreram a população afrodescendente, população essa que muito contribuiu para o desenvolvimento e para o crescimento do município e não tem reconhecido a sua importância e seu papel social. Então, esse marco histórico que foi a sanção dessa lei também serve de base para outros municípios, pois num total de mais de 15 municípios da região aqui, Veracruz é pioneiro em determinar que em concursos públicos sejam reservados, destinados vagas, cumprindo a lei nacional, sejam destinados vagas para negros e pardos. Luz que me ofusca é a mesma que brilha, então porque ainda quer me queimar? As roupas que uso, as mesmas que a sua, e ainda você quer me julgar? As ruas de barro, ruas de asfalto sempre nos levam no mesmo lugar. E ainda meia dúzia de louco fraco insiste em nos atacar. Oração justa, fidelidade, no mundo de amor é caridade. Ajudar o próximo, raridade, atacar o próximo, fidelidade. Mundão inverso, esperança.
setores administrativos da prefeitura? Onde estão nas agências bancárias? Nos poderes judiciários constituídos na cidade? Onde estão na direção de empresas? No comando empreendedor? Onde vocês os veem? Reparem quantos negros existem ao seu lado, em condições de igualdade, na formatura das universidades, em postos de liderança e de decisão. Se há poucos negros nesta condição de protagonismo social verdadeiro, todos precisamos refletir mais, evoluir no debate antes de firmar uma posição rasa e generalista. As teorias de capacidades iguais são incoerentes com o que os nossos olhos enxergam. Precisamos nos abrir para a verdade que vivemos e, a partir dela, construir caminhos novos. Nada convence mais do que a realidade. Hoje damos um passo a mais, vital para o futuro. Um passo de esperança rumo à igualdade, à inclusão social, ao cumprimento da Constituição da República. E eu, como cidadão e prefeito, cumpro o princípio moral de menor termo: dar oportunidade a todos. Quem é cidadão tem o direito de existir. Precisa ter o direito de ser e de crescer. Embora haja opiniões contrárias, o debate, os prós, os contras, as discussões são fundamentais na construção de um município ainda melhor de se viver. A lei de cotas tem por objetivo garantir a inclusão social, na assertiva de amenizar a falta de oportunidades que se estende há décadas. A cota, ela não é o mundo ideal, ao contrário, a cota, ela serve para a gente começar a construir esse novo mundo ideal, onde as pessoas pudessem acessar livremente, pudessem sonhar e galgar espaços, né? Mas como a gente não vive no mundo ideal, a gente vive sim num mundo muito racista, né? Dominado pelo capitalismo, onde a moeda é o que mais vale, onde a vida muitas vezes não tem valor. A gente precisa ter coragem, e eu acho que essa é a grande lição que Veracruz nos dá no momento que tem a coragem de, dentro de uma história, né, carregada de racismo, porque sim, a região dos Vales é um lugar extremamente racista pelo histórico de colonização germânica, mas não é culpa das pessoas, eu acho que é a nossa cultura que enraizou, de certa forma, isso nas pessoas, e a gente precisa desconstruir. Ser o precursor aqui na região vai fazer com que outros municípios também se atentem e façam essa reparação, a reparação para essa população que foi discriminada e que hoje, então, no município de Veracruz, nós temos, então, minimamente já buscando a inclusão. A gente tem chegado em órgãos públicos, em bancos, na própria prefeitura, no município, e não se encontra, então, negros concursados. Por quê? Porque não tem estabelecido que cotas para a população afrodescendente. Quando o negro foi libertado, ele foi jogado às margens, não foi pensado políticas públicas para a sua inclusão social. E hoje essa lei vem contemplar isso aí, é uma forma de inclusão do negro também nos meios, nos locais públicos no município. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque
que o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. E Robert Castell diz que as políticas afirmativas são uma forma de discriminação, sim, mas uma forma de discriminação com a finalidade positiva. Então não é correto dizermos que é uma forma de preconceito, e sim uma forma de isolar um determinado grupo populacional para favorecer esse grupo, fazer com que ele tenha oportunidades que não tiveram ao longo do tempo. Esse é apenas um dos elementos que justificam a importância das políticas de cotas para negros no serviço público. Afinal de contas, a política ela é feita para uma justiça social e para todos. A importância para o município, eu acho que nenhuma. Porque a gente não vê ações em prol de educação mais específica, tá? Com uma educação mais voltada para esse tipo de população. A gente não vê em concursos, a gente não vê basicamente em lugar nenhum. Não sei qual é o motivo do meu município em questão, que é Venâncio Aires. Eu espero que daqui a algum tempo, com esses exemplos que a gente está tendo na região, isso se transforme. Mas aparentemente a gente vive numa sociedade não racista, não discriminatória, para não dizer outro termo. A gente vive uma falsa ilusão de que em Venâncio Aires não exista preconceito, não exista desigualdade, mas é só você andar um pouquinho na rua, você andar um pouquinho no comércio, você andar um pouquinho nos serviços públicos, que tu vai ver bem nitidamente onde tem população indígena, onde tem a população negra e onde tem a população branca, vamos dizer assim. Então, acredito que com os novos exemplos que estão surgindo, o nosso município deu um grande passo também na questão da igualdade. É o que eu espero. Levante essa bandeira conosco nos movimentos sociais para que esse país passe a respeitar a produção, né, que a comunidade negra construiu nesse país. E incentivando as pessoas a usufruírem disso, a participarem de concursos públicos, a estudarem. Eu acho que a educação ela é a grande porta de entrada para nós, negros e negras, e as cotas raciais, elas, de certa forma, ampliam, né, as portas. Então, a gente fica muito feliz por este momento histórico que a região do Vale do Rio Pardo está vivendo. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola.